no Brasil, ainda teve o grande problema, a desunião, né? Porque aí vieram cada um, é a velha história da brasa para minha sardinha, né? E só quem levou vantagem com isso, na realidade, foi o diabo, porque a igreja como um corpo, ela é indivisível. Eu não vou conseguir dividir a igreja ainda que eu queira. Se o senhor quiser, o senhor também não vai conseguir dividir a igreja, porque ela está unida em Cristo Jesus. E o que os homens não entendiam e brigavam por questões denominacionais. E eu me lembro que a questão da marcha para Jesus, que essa é, já qual é a edição? Estamos na... Essa é a 14ª, começamos em 93. Pois é. Fazer a conta. 93 a primeira, é 14ª, é isso mesmo. 14ª, mas olha, eu diria que até a metade disso, mais ou menos, ouvia-se, não é que não ainda hoje se ouve isso, mas dizia-se o quê? Que a marcha para Jesus era algo da igreja renascer, era algo só dessa igreja renascer, e que as outras não participassem, e até pastores estimulavam seus membros a não participarem da marcha para Jesus, porque isso é coisa da igreja renascer e tal. Mas o que isso hoje, graças a Deus, está caindo por terra, porque as marchas que eu tenho participado lá estavam, irmãos, das Assembleias de Deus, né? Estavam irmãos da Deus e Amor, né? Que é uma igreja ainda um tanto quanto fechada em relação às outras. Estavam irmãos batistas de todos os segmentos. Eu sou batista avivado, né? Mas batistas tradicionais. Enfim, todas as denominações evangélicas de São Paulo, nem que fosse uma pessoa, eu creio que estava ali naquela marcha para Jesus. Com certeza. E agora, bispo, eu tenho participado dos programas de rádio, inclusive o meu programa, os programas aqui dessa casa, dizendo o seguinte, dando um conselho aos pastores, que no dia da marcha, o melhor que eles fazem, os que ainda não compraram a ideia, não aderiram a essa visão de Deus, é que não, meu querido, olha, fale aqui para mim, meu colega, não marque nada no dia da marcha, porque senão depois você vai ficar chateado. Sabe por quê? Porque acontece o seguinte, os que eu conheço e que marcaram no dia da marcha eventos, às vezes até para boicotar a marcha, sabe o que aconteceu? O povo foi para a marcha e ele ficou com meia dúzia de pessoas. Ficou com carão, né? Isso, eu vou te falar uma coisa, experiência própria. Quando o povo não vai aos cultos, nós pastores ficamos chateados, sabe? Nos preocupamos aonde andam as pessoas e também, poxa, ninguém veio ao culto. Então o pastor fica chateado porque marcou no dia da marcha. Aí, resultado, o povo acabou indo para a marcha e o evento paralelo não foi agradável. Então, um conselho, dia da marcha, diga o seguinte, olha, 7 de junho, não temos trabalho nenhum aqui na igreja, nós vamos para a marcha. E, inclusive, vá junto, né? Porque quando o pastor vai junto, as ovelhas se sentem mais apoiadas, né, bispo? É verdade, eu vejo isso na visão apostólica, por exemplo, quando Neemias, ele se propôs a restaurar e a reconstruir a cidade de Jerusalém a partir dos muros e das portas de Jerusalém. Esdras já havia chegado um pouco antes, estava restaurando e reconstruindo o templo, e Neemias estava trabalhando do lado, vamos dizer, do lado externo, né? Mas que Neemias, e eu tenho aprendido isso com o apóstolo Estevão, que Neemias, ele fala lá em Neemias 2,17, o seguinte, olha, deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser vergonha, deixemos de ser destruição. Neemias pessoalmente não era, mas ele se propõe a andar com o povo. Ele se propõe a fazer com que o reino do Senhor, o propósito do Senhor seja em primeiro lugar. E ele coloca a vida dele, que era uma vida vitoriosa, porque um escravo que era copeiro de um rei inimigo aos olhos humanos, é porque era uma pessoa de muita confiança. Porque naquela época o copeiro, ele bebia, comia no lugar do rei para ver. Com certeza. Se não morresse, o rei comia. Então era uma pessoa de confiança. Exatamente. Então você percebe que muitas tomar atitudes proféticas. Se eu não ensinar ao povo a andar em ações proféticas, eu não vou viver aquilo que eu desejo e aquilo que está proposto para que eu viva. Exatamente. Então, se eu for olhar com o pastor, andar pela história, então você percebe que uma marcha foi antecedendo a outra, né? Olhando de trás para frente, você poderia falar assim, mas será que é? Por quê? Porque quando o povo andou a pé seco pelo Mar Vermelho,
o povo estava marchando. Sim. Até o Senhor ordena, diga ao povo que marche. Exatamente. Mas depois, o povo, quando andando pelo deserto, entrou na terra prometida, juntamente com Josué, o povo também estava marchando. Marchando por quê? Porque um dia o povo saiu do Egito e marchou anteriormente. Verdade. Então você vai percebendo que as marchas elas vão se manifestando durante toda a palavra de Deus. E Davi? O que falar de Davi quando ele recupera a arca? E a Bíblia fala em 1 Samuel que ele dava 6 passos e no 7º ele sacrificava ao Senhor. E todo o povo cantava e louvava. E Davi, ele vestiu a estola sacerdotal e deu liberdade ao Espírito E ele mesmo. dançou freneticamente, como está na Bíblia, né? Exatamente. Agora, Então você percebe, pastor, sim, que uma antecedeu a outra, mas eram ações proféticas que abriam portas espirituais, abriam habilitações espirituais para que as outras pudessem acontecer. Então, se você, pastor, um dia quiser pregar sobre a marcha de Davi e a entrada de Jesus em Jerusalém, está totalmente correto. A linha de raciocínio não precisa nem de revelação, porque é a própria verdade. Exatamente. Arca, Jesus, Davi, o sacerdote representando o povo restaurado. Exatamente. A arca, a aliança restaurada com o povo. Jesus Cristo, quem é? A aliança entrando lá em Jerusalém. Sim. Quer dizer, aí você começa a andar pela palavra de Deus, vendo a cada tempo uma marcha manifestando a autoridade e o poder de um povo. Não é verdade? verdade. Agora